Muito obrigada, senhora deputada. Muito obrigada. Cumprimento o senhor reitor e a senhora pró-reitora e os colegas presentes. Ora, antes de mais, eu gostava de agradecer ao senhor reitor pela coragem que tem manifestado ao longo do último mês, clamando pela situação de injustiça que acabou de nos descrever. Coragem de dizer não na preparação de um programa perante um déficit assumido por todos, Ministério e Universidade, de 1.200.000 euros, em que o Ministério lhe diz para, basicamente, sobrevalorizar a receita ou, por outras palavras, martelar as contas. Isto é, dizer que vai arrecadar mais receita do que aquela que espera arrecadar. E, portanto, o senhor reitor teve a coragem de dizer que não. Também teve a coragem de dizer que não quando, ao vivermos num tempo novo, num país que já não está intervencionado por credores externos e onde os responsáveis dizem ter virado a página da austeridade, embora em 2016 a despesas do ensino superior tenha descido 1,3% e é certamente essa a repercussão que se vê aqui em 2015 e 2016, essas mesmos responsáveis pretendem, no fundo, que aceite calado o orçamento do próximo ano, quando este ano, em 2007, já tem, palavras do Sr. Reitor, uma asfixia financeira de 3.700.000. Portanto, coragem de dizer não, porque há, pelo menos, uma solução. Essa solução nem sequer requer mais dinheiro, foi trabalhada pelas universidades e pelos politécnicos com o secretário de Estado do 19º Governo, o José Ferreira Gomes, e, portanto, é uma solução que estava pronta a ser usada e que apenas não foi usada porque não. Relativamente ao contrato entre o Governo e as universidades, eu coloco uma pergunta, que é a seguinte: de acordo com o contrato, o Governo compromete-se a pagar até contratações, sabemos que não é assim, mas as universidades também se comprometem ao mecanismo de entreajuda. Isto é, em caso de desequilíbrio financeiro, pode ser usado o fundo constituído com os orçamentos das diferentes universidades. E a pergunta que eu coloco é se a Universidade da Beira Interior contribui para este fundo e se o Sr. Reitor prevê a possibilidade de o usar em 2017, se não tiver o reforço que cubra o déficit. Da situação exposta, e que tem vindo a ser exposta ao longo do último mês pela UBI, decorre, contudo, algo que consegue ser tão ou mais preocupante do que ver o Ministério das Finanças a mandar sobre orçamentar receitas. E eu refiro-me à demissão do Ministério da Ciência em termos de financiamento relativamente ao território. Como disse o Sr. Reitor no discurso de posse, nós nunca tivemos um país tão desigual de risco a 3/4, em que o quarto do litoral, palavras do Sr. Reitor, prospera e os 3/4 do interior definham a olhos vistos, e para esta desigualdade crescente não existe uma política estratégica por parte do ensino superior e tem que existir. É o caso da ciência, veja-se que dos 1.000 bolseiros do emprego científico, apenas 18 se encontram em universidades do interior e, portanto, 57 milhões da FCT serão, sobretudo, para o litoral eixo Lisboa-Braga. As políticas de financiamento, portanto, estão a fomentar uma crescente assimetria, mas também é o caso do ensino superior. Veja-se, por exemplo, a situação das candidaturas da primeira fase, onde as instituições de ensino superior, no fundo, tem uma taxa de preenchimento de 97% e o resto do país 68%, mas com a maioria das instituições a ter taxas abaixo de 50%. Portanto, veja-se o exemplo da engenharia civil, muito referida, mas que é geral nas engenharias. A engenharia é o caso extremo civil, onde das 19 instituições que oferecem vagas, 859 vagas, 8 tiveram apenas colocações e todas estas estão no eixo Braga-Lisboa, as restantes tiveram 0 colocados. Eu termino com uma pergunta, muito obrigada, e a pergunta é esta: como é que é possível que, com uma zona significativa do território despovoada e com as instituições de ensino a perder alunos, porque este aumento das candidatos com que todos ficamos muito satisfeitos este ano e para o ano é fogos fato, sabemos que até 2030 vamos perder 30% dos jovens com idade de 18 anos a entrar no ensino superior, por força da democracia, seja qual for o governo que está. E, portanto, o que eu termino é basicamente com esta pergunta: como é que é possível que a única instituição do ensino superior do interior que consegue aumentar alunos seja penalizada? Muito obrigada, Sra. Deputada.